Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra oficial da Igreja Católica Apostólica Romana que eu transmito voluntariamente nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 para você ir ao Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. E você vai ao YouTube, vai ao Facebook e ao blog. Neste vídeo, a liturgia dominical, dia de preceito para o católico, liturgia de 10 de maio de 2026, sexta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito temos a missa própria com glória ao creio, prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 5º ao 8º e do 14 ao 17. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o 65 na Bíblia Vulgata ou 66 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 3º A, 4º ao 5º, 6º ao 7º A, 16 e 20, refrão 1º ao 2º A. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Repitamos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Caríssimos, sacrificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito,
também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, capítulo 14, versículos do 15 ao 21. Vamos inicialmente aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. E a ele nós viremos, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos bons na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 5 ao 8 e 14 a 17. O anúncio da verdade de Cristo, o reino de Deus, este é o anúncio da verdade, chega a Samaria. Os apóstolos Pedro e João, diante da acolhida da palavra, se dirigem a essa cidade para confortar as pessoas e impor as mãos sobre elas, para que recebam o Espírito Santo. Na leitura da primeira carta de São Pedro, o apóstolo ressalta a atitude cristã diante dos fatos e das pessoas nas dificuldades e perseguições. É Cristo que guia o cristão no caminho do bem e da verdade. No Evangelho, João 14, versículos do 15 ao 21, o evangelista São João mostra que temos a contínua possibilidade de entrar no mistério de Deus porque o Espírito Santo nos permite conhecê-lo e tocá-lo. O Senhor ressuscitado nos anima e está continuamente presente em nossa comunidade. Jesus, junto do Pai, nos enviou o defensor, que é o Espírito Santo, que ilumina seus ensinamentos e toda a sua obra e nos permite hoje conhecê-lo e amá-lo. A missão da igreja é fecunda e alcança muitas pessoas porque nela está o Espírito Santo, o qual é o verdadeiro agente da evangelização, segundo a revista Liturgia Diária. Os seres humanos são instrumentos nas mãos de Deus. Sem o auxílio do Espírito Santo, a palavra de Deus não seria plenamente compreendida. Como percebemos a presença do Espírito em nossa comunidade? Como é que nós percebemos a presença do Espírito Santo? Você sabe? Qual a importância da vivência fraterna na comunidade? Por que Deus quer contar com a participação humana no seu projeto salvífico? São perguntas que nós devemos refletir e até mesmo nas conversas com os padres, nas catequeses, perguntar a eles sobre isso. Bem, aqui temos sobre João 14, versículos do 15 ao 21, uma reflexão, uma explicação do Frei Rodrigo da Silva Santos, da Ordem dos Frades
menores. Ele diz o seguinte: quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Estas palavras de Jesus, segundo Frei, revelam a beleza do sonho divino de unidade, no amor para todos. Deus propõe um convite para adentrar nesse mistério de amor entre o Pai e o Filho, unidos pelo Espírito Santo. Cultivar a proximidade com a pessoa de Jesus, que inclui acolher e imitar o modo como ele revelou e enxergou as pessoas, importar-se com suas vidas, desejar libertação de suas dores, compadecer-se de seus sofrimentos, tudo isso, né, é estar unido ao Espírito Santo. Desse modo, nós expressamos nosso amor por Ele e por quem Ele ama. Nosso amor por Jesus é assim que se manifesta. Certamente experimentaremos o amor também do Pai. Jesus é Filho, né? Peçamos ao Pai do céu a graça da participação nesse mistério. Vamos aos santos do dia. 10 de maio é dia de São João de Ávila. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Vamos saber da sua biografia. Foi um insigne místico espanhol, amigo de Santo Inácio de Loyola e conselheiro de Santa Teresa de Ávila. De acordo com o portal Canção Nova, São João d'Ávila foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Bento XVI, em outubro de 2012. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou Direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos foi ordenado padre, em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Outra prensa veio depois de ordenado. Em 1931, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João foi preso pela Inquisição Real. Passando 2 anos no cárcere, deu início à primeira versão de sua obra Audi Filia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e a sua igreja, em conselhos de ascética a uma jovem que a acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali, naquele tempo de privação, de perseguição injusta, de incompreensão, que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular no mistério do amor de Deus e no grande benefício feito à humanidade pelo Redentor Jesus Cristo. Absolvido em 1533, retomou com fervor a pregação do Evangelho na Espanha e aí em várias cidades. Olha, ele passou pelo cárcere, gente. Não é fácil para um sacerdote, hein? E foi absolvido. O seu único desejo era converter as almas, fazer a conversão daqueles pecadores, para que eles compreendessem Cristo Jesus como Deus. Era sensível às inspirações do Espírito à igreja de sua época, que passava por difíceis provas, provenientes do humanismo e do processo de reforma que se instalava na Europa. Atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação, a confissão. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Audi Filia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, escreveu o Catecismo, ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, os Sermões e Homilias, além de comentários bíblicos da Carta aos Gálatas, Carta de São Paulo, a primeira carta também a João, a primeira carta de São João, ele comentou sobre ela, fez um comentário.
Tornou-se grande teólogo, mas como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas, como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação de universidade, no caso a Universidade de Baeza, além da proposta de criação de um Tribunal Internacional de Arbitragem para evitar guerras. Foi responsável, atenção, mais uma informação sobre ele, foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borja. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. Santo do dia 10 de maio, São Jó. São Jó é um santo deste dia. Comemoração do homem, da admirável paciência da terra de Uz. Jó foi o homem próspero no Oriente, na terra de Uz. Pessoa simples e temente a Deus. Sua virtude na terra foi provada por todos os modos possíveis e inimagináveis. Mas em todas essas provas, Jó foi o modelo da mais perfeita paciência e absoluta confiança em Deus. Por fim, o Senhor o recompensou ainda neste mundo, possibilitando que tivesse em dobro aquilo que havia perdido. Em razão de tudo isso, Jó morreu coberto de méritos. Isso conforme o livro de Jó. Santo do dia 10 de maio, São Congal. Abade, morreu em 622. Fundou o mosteiro de Bangor, na Irlanda do Norte, importante centro de estudos de evangelização da época onde foram formados São Columbano, São Galo e outros. E outros santos, né? Porque a igreja tem muitos santos. Santa do dia 10 de maio, Santa Solângia, virgem e mártir do século IX. Aos 16 anos, sujeitou-se ao martírio em Bourges, na França, para conservar a castidade. Santa do dia 10 de maio, São Guilherme. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1195. Guilherme era de origem inglesa, foi pároco de Pontoise, na França. Ali refugiu por sua piedade e zelo pela salvação das almas. Bem-aventurado do dia 10 de maio, o beato Nicolau Albergati, foi bispo e morreu em 1443. Na diocese de Bolonha, Itália, organizou a disciplina eclesiástica e incentivou a fundação de escolas catequéticas populares. Exerceu importantes missões diplomáticas em nome da Santa Sé. Bem-aventurada do dia 10 de maio, a beata Beatriz d'Este, virgem, morreu em 1226. De nobre família italiana, restaurou um antigo mosteiro perto de Pádua, fundando ali um cenóbio sob a regra beneditina. O cenóbio é uma espécie de mosteiro, né, para as pessoas viverem, tipo de um convento. Bem-aventurado do dia 10 de maio, o beato João Mers, um leigo que está prestes a ser santo. Quando você é bem-aventurado, beato, falta um degrau apenas para ser santo. É só acontecer um milagre pela sua intercessão junto a Deus que o Papa o canonizará. João Mers morreu em 1928 como professor de Zagreb, na Croácia, deu aos jovens o exemplo de homem de fé e de mestre fiel a Cristo. Bem-aventurado do dia 10 de maio, o beato Henrique Rebuschini, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1938. Foi sacerdote da Ordem dos Clérigos Regulares, ministros dos enfermos. Ele prestou serviço aos doentes em hospitais de Verona e Cremona, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará.